Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vem o contexto da playlist de 2024, da última quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, e o título é Semeadura. Há algum tempo, assisti a um vídeo que circula nas redes sociais em que um rapaz conta uma história ocorrida com ele, trazendo um relato muito contundente sobre a lei da semeadura. Resumindo a história, várias coincidências começam a acontecer envolvendo um doce, a paçoca. Ao ir ao supermercado para comprar esse item para o filho levar na escola no dia seguinte, o menino chama sua atenção para uma mulher chorando na rua. Ao questioná-la, ela relata que os filhos estavam sem comer naquele dia e ela não tinha nenhum dinheiro para comprar alimento. Esse rapaz concluiu que eram muitos sinais e que talvez Deus estivesse tentando lhe mostrar algo. Diante da situação, comoveu-se e resolveu ajudá-la doando um bom valor, que ela nem queria aceitar, mas ele insistiu dizendo que queria abençoá-la. Essa mulher contou que vendia paçoca. E ele perguntou se ela não tinha vendido nada o dia todo, ao que ela respondeu que o pouco que tinha vendido acabou doando para uma pessoa que estava passando fome na rua. Ao chegar em casa, ele recebe a notícia sobre um valor que estava sendo pago a ele. Coincidentemente, tanto o valor que a mulher doou para a pessoa faminta, quanto o valor doado a ela por ele, foram multiplicados 50 vezes. Essa história mostrou uma sequência de acontecimentos que evidenciaram essa energia de benevolência atuando na vida dessas pessoas. O retorno foi extremamente positivo, pois as atitudes estavam imantadas por intenções de puro amor. Ambos semearam o bem, auxiliando pessoas sem qualquer tipo de interesse, pois sequer as conheciam. Hoje percebemos esses elos se movimentando de forma muito evidente e até mesmo rápida, em alguns casos. E a colheita é exatamente proporcional ao plantio. Quem semeia o bem sem segundas intenções, colherá frutos em algum momento. Porém, quem semeia o mal, receberá o fruto amargo e imprestável. Nessa semana, particularmente, uma série de eventos tenebrosos pipocou em várias partes do mundo. Observando o comportamento de vários dos envolvidos, me lembrei dessa história. Tudo parece tão caótico, em alguns momentos até mesmo desesperador. Mas não há como não perceber que o tempo de colheita está chegando. A luz e a sombra se mostram de uma forma muito evidente. As escolhas precisam ser feitas. Não há mais como adiar. O cenário, antes ocultado, agora se mostra com todos os detalhes ao abrir das cortinas. Ainda há tempo para escolher o plantio da luz. Muitos são os semeadores que estão adiantados em suas lavouras e dispostos a auxiliar os retardatários. Não há neles nenhum sentimento de competição, mas sim de compaixão. Esses semeadores desejam que a colheita seja farta, que os frutos adubados com bondade e amor sejam abundantes. É o momento de fortalecer e proteger a plantação. Que sigamos atentos e cuidando de nossas sementes, regando com fé, adubando com amor e nutrindo com paixão. Nutrindo com compaixão. Os tempos exigem cautela e paciência. Cada um colherá de acordo com a qualidade do grão plantado e cultivado com habilidade e responsabilidade. Em breve veremos que todo o tempo e dedicação serão recompensados. Preparem os cestos para receber os deliciosos e merecidos frutos. A semeadura foi árdua, porém a colheita será abundante e magnífica. Bom, vou explicar um pouquinho essa história aí do vídeo que eu assisti, né? Já faz tempo, já faz um tempinho que eu assisti esse vídeo aí, mas ele foi bem marcante, né? A experiência que ele fala.
Quando ele começa a contar a história, inclusive ele fala, ó, presta atenção numa coisa, vou te falar de uma coisa, presta atenção na palavra paçoca. Porque aí ele fala que ele foi buscar o filho na escola e tinha sido decidido que no dia seguinte eles tinham que levar um doce típico do Nordeste, alguma coisa assim, e para o filho dele foi sorteado paçoca. E ele falou que sempre tinha isso em casa, e aí ele ligou para casa e pediu para a moça que trabalha lá preparar algum doce com paçoca. Ele falou que não queria levar só a paçoca, ele queria, achava mais legal levar um doce. E aí a moça falou que não tinha paçoca. Aí ele pegou e foi no mercado para comprar. No que ele foi no mercado, ele encontra o filho dele, chama a atenção dele porque fala: Olha, pai, tem uma moça ali que tá chorando, tal. E aí ele fala que ela não estava só triste, ela estava desesperada. E aí ele parou e foi lá, perguntou para ela o que estava acontecendo. E aí ela contou isso tudo, né? E ele resolveu ajudar. E inclusive o valor que ele falou assim, até ele fala no vídeo, né? Ele falou: Eu não costumo falar valores, mas aqui eu vou falar o valor para vocês entenderem o que aconteceu. E aí ele falou que ele resolveu dar R$ 1.000 para ela. E, e que aí ela não queria aceitar. Ela falou: Não, não preciso. Ela falou, porque até quando ela falou: Se você me der R$ 1, me ajuda. E ele falou: Não, eu quero. Aí ele deu os R$ 1.000 e ela não queria. Ele falou: Não, eu quero abençoar o seu dia hoje, não sei o que. Aí tudo bem. E aí ele falou: Mas escuta, porque ela estava com um saquinho. Ele falou: Mas o que você fez o dia inteiro na rua? Ela falou: Eu vendo paçoca. Olha só, tudo tinha a paçoca, né? Então ele, com tanta coincidência, ele falou que aquilo era um sinal, que não era possível, né? Aliás, eu não acredito em coincidência. Eu acho que as coisas não são por acaso. E aí ele pegou, ajudou a mulher, tal, foi para casa. Quando ele chegou na casa dele, ele deu R$ 1.000 para a mulher. E aí a mulher contou, ele falou: Mas você não vendeu nada? Ela falou: Olha, eu vendi R$ 20. Só que aí eu estava andando, passei, tinha uma pessoa que estava passando fome embaixo do viaduto e eu dei o dinheiro para ela comprar comida. E aí ela ficou sem nada para comprar para os filhos dela. E quando ela viu que não passou o dia inteiro, ela não conseguiu mais nenhum dinheiro, ela entrou em desespero. E aí ele falou: Não, fica com esse dinheiro, você faz uma compra, você, né, garante aí alguns dias de alimento para os seus filhos, tal. Quando ele chegou em casa, ele tinha recebido um pagamento, não sei se era alguma coisa que algum projeto, que ele tinha feito alguma coisa, eu sei que ele tinha recebido um pagamento de R$ 50.000. E aí ele falou: Veja bem, a mulher deu R$ 20, ela recebeu 1.000. Eu dei 1.000 e recebi 50. Foi tudo muito proporcional. Então, por isso que ele falou: Eu não gosto de falar de valores, mas eu estou falando dos valores porque foi muito proporcional. Foi multiplicado exatamente igual para todos eles. E aí ele fala que isso é a lei da semeadura, né? Que é o que você semeia sem esperar nada em troca, na verdade. Simplesmente você tem a intenção de ajudar, de abençoar alguém. E quando você abençoa alguém, você recebe essas bênçãos multiplicadas. Mas é assim, você abençoa porque o seu coração sente que você tem que abençoar, né? E tem um texto que eu escrevi, vou deixar ele amarradinho aqui, inclusive, que eu falo justamente sobre nós sermos os instrumentos de Deus. Que muitas vezes nós somos a resposta à oração de determinadas pessoas. Então, as coisas que acontecem não acontecem por acaso. Quando a gente é colocado, que nem ele foi colocado nessa situação de ter que ir no mercado, sendo que sempre ele tinha isso na casa dele, naquele dia justamente não tinha. Ele teve que ir até o mercado onde ele encontrou essa mulher. Então, as coisas não acontecem por acaso. Muitas vezes as energias são movimentadas para que a gente possa ser contribuição na vida de alguém, para que a gente possa ser a resposta à oração de alguém. Então, nós servimos como instrumentos de Deus, né? Mas a lei da semeadura, ela
assim, você colhe exatamente o que você planta, né? Como dizem, a cada um de acordo com as suas obras. Se você colhe o bem, você vai receber coisas boas, coisas positivas na sua vida. Mas se você semeia o mal, não tem como você colher o bem. Você vai colher as consequências daquilo que você semeou. Você vai colher os frutos daquilo que você semeou, né? Não dá para você jogar semente de uva e colher melancia, não tem como, né? Você vai colher exatamente o que você plantou. E essa semana, hoje é dia 1º de agosto, né? Que o texto subiu no blog e eu tô gravando no mesmo dia. E a gente tá, assim, no meio de um turbilhão, sabe? Quando dizem que a noite mais escura é aquela que antecede o amanhecer, eu acho que a gente tá passando por essa noite mais escura, porque, gente do céu, olha, eu vou te falar que tem hora que eu falo assim, puxa, mas você não consegue respirar de um acontecimento, já está acontecendo outro, já está acontecendo outra coisa, e assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em várias partes do mundo, você não sabe nem para, a gente não sabe nem para que lado que a gente olha, né? De tanta coisa acontecendo. Mas esse caos todo, eu acho que é um prenúncio de que as coisas realmente agora estão se acelerando e que está vindo aí, né? Logo vai chegar a era que a gente tanto esperou, pela qual a gente tanto trabalhou. E justamente eu vejo como, apesar de serem situações muito, às vezes pesadas, tristes, né? Assustadoras, eu vejo como também uma oportunidade de que aqueles que ainda não entenderam, né, o sistema, não entenderam o que está acontecendo, não entenderam quem controla e manipula essa boa parte, né, da população, do povo, do mundo, não só aqui no Brasil ou não só nos países vizinhos, que a gente está vendo aí acontecer muita coisa bem triste, mas de uma certa forma eu vejo assim como uma esperança de que as coisas agora as pessoas comecem a acordar para as atitudes que elas têm que ter e para as mudanças que elas têm que fazer e o que elas têm que enxergar mesmo, o que elas têm que entender, porque tem muita gente iludida, tem muita gente que cai no conto do vigário, né? Que cai no canto da sereia e não percebe as atitudes por trás. Mas agora está tudo tão evidente que realmente agora é questão de colher o que vai se plantar. E eu acho que nesse momento, diante de tanta coisa acontecendo no mundo todo e várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que é um movimento assim que é para sacudir mesmo, sabe? É assim, o barco balançar e, e uma oportunidade de que algumas pessoas entendam realmente o que está acontecendo no mundo, consigam entender o jogo e essa batalha que é uma batalha espiritual, né? Que é o bem contra o mal realmente. E isso está servindo, todos esses movimentos estão servindo para rasgar mais véus, arrancar mais máscaras e dar oportunidade às pessoas de enxergarem as verdadeiras faces e enxergar a realidade como ela realmente, né? Como realidade, como realmente é, mas a realidade, a verdade dos fatos, né? Sair das narrativas e conseguir enxergar os fatos por si próprios. Então eu vejo como uma grande oportunidade, apesar de em alguns momentos a gente dar uma desequilibrada. Tanto é que tem gente que prefere não acompanhar. Eu gosto de acompanhar porque
até porque hoje em dia eu vejo a importância das redes sociais, por mais que as redes sociais tenham aquele lado negativo, né? Aquela coisa da comparação e de muitos conteúdos que são para realmente enganar e manipular as pessoas e distrair as pessoas, eu vejo que se não fosse elas, não fosse por elas, muitas coisas estariam conseguindo continuar escondidas, né? Muitas manipulações, muitas mentiras ainda estariam escondidas. Então, eu acho importante esse movimento das pessoas nas redes sociais, mantendo a verdade à tona. É importante, né? Então, quem, quem não consegue se observar sem absorver a negatividade, quem consegue ter um olhar, por exemplo, eu olho de uma forma que, apesar de tudo estar caótico, de coisas absurdas, a gente até se compadecer do que está acontecendo tão próximo da gente, né? Em países tão próximos da gente, eu entendo que é um movimento que era algo necessário, como foi necessário o que aconteceu aqui também, apesar da gente a princípio ficar muito chateado, mas são coisas que tinham que acontecer para que a verdade realmente começasse a aparecer, para que as máscaras fossem arrancadas e aí as pessoas começarem a entender, né, o jogo, entender a manipulação, o controle, as mentiras, começar a enxergar por elas próprias, porque tem coisas que não adianta a gente chegar e falar para a pessoa, olha, mas isso é assim, você não percebe que essa pessoa engana, que isso é mentira, que o que ela está prometendo é impossível de se cumprir, não dá para na prática, não funciona, não vai funcionar. Não adianta, né? Às vezes as pessoas têm aquela ilusão, inclusive até o desejo de que realmente as coisas sejam mais justas. Todo mundo quer um mundo mais justo, todo mundo quer mais equilíbrio, né? Que não que todas as pessoas tenham assim as mesmas possibilidades. Isso é óbvio, todo mundo quer isso. Mas entre se falar e fazer tem uma grande distância. E é aí que você tem que também ter um pouco de usar o seu racional para perceber quando você está sendo enganado e manipulado com promessas impossíveis de serem cumpridas e principalmente conseguir observar as atitudes por trás das palavras, porque falar até papagaio fala. Agora, o que interessa é a pessoa fazer o que ela se comprometeu a fazer, realmente. E não só vir com um discursinho bonito e com atitudes horrorosas, que é o que a gente está vendo. E agora isso está ficando muito escancarado. E o jogo está virando, porque assim, até quem defendia muito certos personagens aí já está começando a se esquivar, sair fora, mudar até as próprias opiniões. Então, isso é muito importante. E precisa ter esse movimento, e é graças a esse movimento que a gente vê das pessoas que estão fora da mídia e tradicional e tentando mostrar a verdade para todo mundo. Isso é um movimento extremamente importante. Então eu procuro acompanhar, mas eu tenho um olhar mais positivo. Eu vejo como os movimentos que a gente já esperava que acontecessem para que as coisas tomassem um rumo adequado, que sem há tempos a gente vem falando da exposição, que as coisas seriam expostas, e realmente muita gente que não acompanha os movimentos, que não acompanha nem as questões da espiritualidade, que vem nos alertando para esses tempos, né, que estão chegando, e das revelações, muita gente vai assim, meio que surtar, porque as coisas não são nada bonitas,
né? Muita coisa que vai ser revelada é um pouco chocante para quem não está acompanhando, né? Todo esse processo, quem não buscou o conhecimento por si próprio, quem não se aprofundou nas questões, quem não pensou, não percebeu, né, as manipulações. Então vai vir tudo de uma vez. Mas quando eu falo que os semeadores que já estão adiantados no seu plantio, né, na sua plantação, são justamente essas pessoas que já despertaram antes e que vêm estudando, se aprofundando e acompanhando e entendendo todo esse movimento. Então essas pessoas elas têm um equilíbrio já um pouquinho mais adiantado. Não que a gente também, quem já está acompanhando esse processo e já sabe de muita coisa, está livre de se desequilibrar, porque, porque nós somos humanos, seres humanos, temos sentimentos de bondade, de compaixão, de empatia, graças a Deus. Então, isso faz com que às vezes a gente acabe se desequilibrando um pouquinho, se emocionando. E tudo bem, é natural, é só não se manter nessas energias, né? Nessas frequências mais baixas. Né? Mas é normal que de vez em quando a gente realmente, até pela compaixão mesmo, a gente sentir às vezes alguma tristeza, né? A se assustar com algumas coisas, mas basta que a gente lembre que a gente tem que trabalhar frequências mais altas, inclusive para auxiliar o planeta. Então, como eu vejo isso de uma forma bem positiva, as coisas que a gente esperava que realmente estão acontecendo, então eu gosto de acompanhar, mas muitas pessoas não conseguem ter esse tipo de assim, distanciamento emocional e, e essa confiança de que as coisas às vezes precisam ser dessa forma. Né? Às vezes parece que a gente tem que dar um passo para trás para pegar o impulso, né? Que nem a história da flecha. Você puxa a flecha para trás para lançá-la ela para algo muito maior, para o alvo, né? Para ela acertar o alvo. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo. E eu percebo assim que, infelizmente, algumas pessoas que se deixam levar, né, por essas narrativas, por essa coisa de que a gente está vendo muito as pessoas agindo de uma forma, certos grupos, né, agindo de uma forma que sempre querem chocar e afrontar as pessoas que não pensam como eles. Mas quando eu sinto muita compaixão dessas pessoas, porque isso, na verdade, a pessoa que sente essa necessidade de estar chocando, de estar afrontando, é porque ela precisa de ajuda, ela não está bem, ela não está num equilíbrio bem, ela não está feliz com ela, então ela precisa desse movimento de estar sempre chamando atenção, de estar sempre querendo bater de frente com os outros, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, o que a gente mais quer é paz, a gente não quer conflito, a gente não quer, não precisa de validação de ninguém. E esse comportamento, justamente desse tipo de gente, é o oposto. E é uma pena, porque a gente vê que são grupinhos que são manipulados através dessas fragilidades deles, né? Desses desequilíbrios emocionais, desse vazio que eles sentem. E eu espero que agora todo esse chacoalhão que a gente está tomando aqui possa ajudar essas pessoas a entenderem, a se descobrirem, a descobrirem o que elas são, a começarem a entender o que elas realmente querem e parar de seguir o que os outros querem, porque elas normalmente elas vivem, né, você percebe aquela infelicidade, aquele desequilíbrio, porque ela não está sendo ela ali, ela está seguindo um roteiro que colocaram para ela e falando, não, você é assim, esse é o jeito certo, mas não dá, ninguém tem uma fórmula pronta para uma outra pessoa. As escolhas são individuais. A gente é que sabe o que o coração da gente quer, né?
Então não dá certo quando alguém tenta te conduzir a sua vida. Não tem como. É só a gente pode sentir o que é melhor, entender e saber o que é melhor para a gente. Então, assim, os que já vêm nessa caminhada, já estão entendendo, tem mais esse equilíbrio, mais esse entendimento do que está acontecendo, são as pessoas que estão preparadas para auxiliar essas que vão meio que se chocar e que vão se abalar e desequilibrar. E é um momento que de compaixão mesmo, e de realmente colocar em prática o que a gente veio se preparando para fazer, para trabalhar, que é para amparar, para auxiliar, para ajudar, né, essas pessoas. E não sem aquele pensamento de competição, de falar, mas eu fiz, eu fiz a minha parte, eu fui lá, né, e agora eu vou ter que ajudar a pessoa que não quis saber, que não me ouviu, que quando eu falei não estava nem aí, achava que eu era maluco. A gente não. Eu acho que nós estamos num momento em que justamente a gente não tem mais esse tipo de sentimento de competição, de ego, em desequilíbrio, e justamente a gente entendeu que naquele momento foi necessário que às vezes a gente passasse por isolamentos, por confrontos, para que nesse momento em que as coisas vão realmente se acentuar, a gente estivesse já com, a nossa consciência mais expandida, o nosso emocional mais em equilíbrio, né? E a nossa alma mais em paz e feliz por poder contribuir e realizar o trabalho que a gente veio realmente para fazer aqui, né? De auxiliar nesse momento de transição e de ascensão do nosso planeta e, se Deus quiser, nós também, se Deus quiser, não. E Deus, lógico que ele sempre quer o melhor para os seus filhos, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Então, que a gente aproveite esse momento e essa oportunidade e que a gente consiga, apesar do caos em volta, em equilíbrio, buscando a nossa paz, a nossa melhoria, a nossa contínua expansão de consciência e evolução espiritual, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.